Olá, seja bem-vindo à edição do JSL Notícias, edição do dia 19 de setembro de 2025. As principais notícias que foram destaques durante este dia e que impactaram a cidade de Santa Helena e o oeste do Paraná, você encontra aqui no www.correiodolago.com.br. Fique agora com a previsão do tempo com Carla Albuquerque. Correio do Lago, informação com credibilidade. Santa Helena registrou a temperatura mínima de 20 graus nesta sexta-feira, chegando na máxima de 29 graus, com a sensação térmica de 34 graus. Já para amanhã, no sábado, dia 20, a previsão indica a mínima de 22 graus e a máxima de 33. A umidade relativa do ar deve variar entre os 44% e 66%. Colisão entre caminhão e veículo da Prefeitura é registrada na ponte de Santa Helena. Uma colisão foi registrada na tarde desta sexta-feira, na PR-317, sobre a ponte que liga Santa Helena ao distrito de Subsede. Uma fila se formou devido à manutenção da pista. Os veículos paravam parte do tempo de um lado e parte do outro, momento em que um caminhão do transporte de suínos colidiu na traseira de uma Fiat Strada da Prefeitura. Caminhão tomba e motorista fica ferido em rodovia entre Marechal Cândido Rondon e Curvado. Um acidente de trânsito do tipo tombamento foi registrado na tarde desta sexta-feira também, por volta das 14h15, na rodovia que liga Marechal Cândido Rondon a Curvado. De acordo com as informações, o motorista de um caminhão Ford Cargo perdeu o controle do veículo em uma curva, nas proximidades do Batalhão de Polícia de Fronteira, e acabou tombando na pista. O condutor ficou ferido. Homenagem e batismo marcam promoção de sargentos em Santa Helena. Uma cerimônia informal e bem-humorada no Corpo de Bombeiros de Santa Helena celebrou a promoção dos sargentos, primeiro sargento Paulo César Bonetti e primeiro sargento Celso Alberto Jonert. O evento foi uma homenagem conjunta da Defesa Civil, representada no ato por seu coordenador Márcio De Bastiani e do próprio Corpo de Bombeiros. Acompanhe aí um pouco do que foi esse evento. Muito bem, hoje nós estamos num momento muito alegre, né, aqui na Corporação de Corpo de Bombeiros, aqui na cidade de Santa Helena, juntamente com o comandante Mendonça, né, comandante aqui da corporação, e também comemorando aqui a nova graduação, né, do pessoal, né, comandante? Isso, exatamente, né? Os dois sargentos eram o segundo sargento até semana passada, retrasada, né? E daí foram promovidos agora na penúltima graduação das praças ali, a graduação de primeiro sargento. E como rito de passagem aqui, em aniversário, promoções, a gente tem o costume, né, internamente, de dar um banho nos piá aí, esses piá novinhos aqui. Então é o que a gente vai fazer hoje. Então hoje vai acontecer esse ritual que é comum no Corpo de Bombeiros. Exatamente, né? É o costume ali a gente ou jogar na piscina, ou jogar na caixa d'água, ou dar um banho com o caminhão, né? Com a bomba do caminhão. Então é algo... Mas será que esses meninos vão suportar esse frio todo hoje? Será? Hoje tá muito frio, né? Meu Deus. Mas me disseram que também tem um negocinho para pagar aí, não tem não? Antes de começar? Apagar? Não tô sabendo. Você vai pagar de pagar? 10 claro. Flexões, não vamos pagar? Lógico. Pagar, com certeza. Sempre, 10 é o normal, né? Mas é isso, pessoal, muito contente aí, uma corporação que sempre tem auxiliado, inclusive parceiro da Defesa Civil, né? Sempre auxiliando aí Santa Helena no combate ao fogo, aos cuidados aí com a saúde da população. Muito obrigado e parabéns para vocês. Obrigado, gente. Maruan Fernando Weisman é um cidadão santelenense de 27 anos. Há poucos dias ele recebeu o Correio do Lago para falar um pouco sobre a AME, atrofia muscular espinhal, uma doença neurodegenerativa e seu assunto favorito da vida, a política. O envolvimento de Maruan com a política começou no tempo do colégio, em 2012. O projeto Câmara Jovem fez com que ele se aproximasse da política e quisesse se aprofundar
cada vez mais. Acompanhe aí a entrevista com o Maruan. Bem, leitores, amigos do Correio do Lago, nós vamos hoje bater um papo aqui com o Maruan Fernando Weisman. E nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Já conversamos com ele em outros momentos, né? Ele já foi entrevistado pela Fernanda do Fala Fernando, o Zé, pelo Macedo também, né? O Zé, tá certo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Maruan sobre a trajetória política dele aqui no município de Santa Helena. O Maruan já foi candidato a vereador pelo MDB? Pelo MDB? O MDB. Isso, uma vez só, mais que uma? Uma vez, 2020. 2020, tá certo. E você fez uma quantidade legal de votos, né, Maruan? Edu, pelas condições que eu tinha na época, eu fiz. Eu acabei fazendo uma cirurgia com uma semana de campanha, fiquei acamado e... Então, assim, a votação que eu fiz foi bem expressiva a todas as condições que eu apresentei na época. Fez campanha nenhuma. Não consegui desempenhar uma campanha como os demais. Tá certo. Mas vamos falar um pouquinho do Maruan antes. Maruan, você tá com que idade hoje? Hoje eu tenho 27 anos. 27 anos. E assim, por mais que todo mundo conheça você, Maruan, eu acho que não tem ninguém no município que não conhece, né? Mas sempre tem aquela pessoa que tem uma curiosidade para saber da tua condição, do porquê que você está nessa cadeira, entende? Então explica para o nosso público, mais uma vez, né? Depois a gente vai para o que interessa mesmo, que é o assunto de hoje, que é política. Uma boa política. Isso. Então, Edu, fui diagnosticado quando criança, ainda, se não me engano, com 7 meses, com OMI2, né? Uma atrofia muscular, uma doença degenerativa, e que, como a própria característica dela já diz, degenerativa, com o tempo vai atrofiando a musculatura, vai criando dificuldade de mobilidade, de práticas do dia a dia, e que já desde o início dela já impõe algumas limitações para quem carrega essa doença consigo, né? Tá certo. Maruan, quando você estava internado, eu acho que é a última vez, né? Nós já falamos alguma coisa sobre o Maruan lá no jornal também, né? Onde eu lembro que eu disse que o Maruan é um vencedor. E por que o Maruan é um vencedor? Agora nós vamos falar sobre um detalhe interessante que acho que não havíamos falado ainda. Maruan, qual que era a tua expectativa de vida? Cara, se eu não me engano, era muito baixa. Não chegava a, se eu não me engano, 18 meses, algo do tipo assim, não era muito alta, não. Ah, meses, não eram nem anos. Não eram nem anos, era bem baixa e assim, passando disso, já superando essa expectativa, aí já a doença impondo as dificuldades, né? Com bastante veemência e trazendo para minha vida essas características dela. Mas com o tempo foi passando, hoje eu tô com essa idade avançada, né? Para quem não teria toda a expectativa. E assim, de certa maneira até me sinto confortável ainda. Entendi. Eu conheço o Maruan faz muitos anos já. Então, acho que eu conheci você quando você fez um curso de informática lá com a gente, né, Maruan? Exatamente. A 30 anos era meu... Era tua professora? Faz 10, eu acho. Ou antes. Faz 15 anos ou mais. Então, assim, até seria interessante se nós tivéssemos uma foto para colocar. Talvez você tenha e a gente coloque. Nessa época, o Maruan era diferente do que ele é hoje, né? Tava na cadeira, tal, isso aí não mudou. Mas assim, se a gente pensar no Maruan hoje assim, né? Daqui, ele era assim, né, Maruan? Metatura esquelética, né? Exatamente, o Maruan era curvado. E essa situação, né, Maruan, de você estar daquela forma, estava comprimindo os teus órgãos. Meus órgãos, correto? Eu tinha, depois que eu fiz a cirurgia primeira, em 2017, se eu não me engano, falha a memória, eu acabei crescendo 30 centímetros. A minha coluna, então, ela tinha um desvio muito grande, era 128 graus de escoliose, é um grau altíssimo, assim, muito elevado, e o doutor falou que com o passar do tempo até o oxigênio eu ia precisar utilizar. Então, foi feita a cirurgia grande, coloquei muito material para fixar a coluna, e depois eu vou achar uma foto para você ilustrar isso. Poder colocar, né? Eu acabei ganhando 30 centímetros de altura, cara. Assim, a altura que eu digo relativa a eu sentado, né? Eu tinha o queixo, assim, no modo grosso, quase nas coxas, eu era muito encolhido. Sim, era inclinado mesmo. E era bem inclinado mesmo. Depois disso, daí fui fazendo outra cirurgia dos testes, que eu também tinha eles tortos, não conseguia usar calçado. Uma vez o Elzer até me entrevistou sobre isso, né? Hoje eu consigo usar calçados. E agora, ano passado, mais recente, tive que tirar o material em virtude de uma infecção, mas na coluna calcificou, está estabilizada e é só tomar os cuidados rotineiros agora. Ali foi outro processo, né, Maruan? Foi outro processo muito delicado. Meses de cama, né? Eu acabei me machucando no pós-cirúrgico. Se eu não me engano, fiquei, cara, quase 180 dias de cama. Quase meio ano.
Eu fiquei muito tempo, acabou fraturando uma vértebra, minha musculatura me fazia muito, porque assim, o material cirúrgico que eu tinha, que foi retirado por causa da bactéria, ele que amparava, eram os pilares da minha estrutura, né? E quando tirou, minha musculatura soltou, estourou e acabou comprometendo muita coisa. Uhum. Eu lembro que nesse momento, isso não faz muito tempo, gente, até não se tinha muita esperança que você voltasse a poder usar a cadeira, né? Nos primeiros diagnósticos da fisioterapeuta, ela falou, ó, cara, não sei se você consegue sair dessa cama. Mas foi indo com o tempo, cara, tive muita dor, às vezes acordava de madrugada gritando de dor, é uma coisa que eu não costumo, me dobrar pra dor, assim, eu sou muito resistente à dor. Mas assim, cara, vou usar uma palavra, talvez possa ser demagogia, mas um milagre. Da noite pro dia eu comecei a me recuperar e voltou à vida normal. voltei à vida normal. Gente, o bicho é tão lambaio, desculpa, Maru, né? Lá Tão vem. pra frente, que daí a hora que ele começou a conseguir ir pra cadeira, ia um pouquinho na cadeira, voltava pra cama e tal, né? A gente ia de vez em quando visitar, tal. Aí ele pega e solta, né? Não, tá dando tudo certo, vai voltar, eu vou voltar, eu só não vou andar. Então não vou andar. A minha sequela, vou ficar de cadeira de Vai roda. andar de cadeira de roda. Isso, Normal. é que né, nasceu já, né, com essa condição, né, Maru? Tá certo. Bora pra política então, Maru. Bora, falamos um pouquinho mais de você, mas isso a gente tá até se repetindo que nós já falamos outras vezes. Forçando, né? Eu acho que eu só não tínhamos falado dessa história de só não vou dar. Maru, você foi candidato então a vereador em 2020, né? 2020. Certo, pelo MDB. E o que deu na tua cabeça? Por que você resolveu ser candidato a vereador? Cara, assim, é um pouco mais atrás. Vou tomar do café da dona Sandra aqui, da mãe de Maru, tá? Fica à vontade. Na época de colégio, cara, tinha em Santa Helena um projeto Câmara Jovem. A Câmara Jovem que incentivou você. Incentivou. Então, assim, o colégio já havia, como eu já disse em outras entrevistas, estava me introduzindo já na sociedade. A Câmara Jovem, cara, foi um estopim para mim gostar da política, se apaixonar pela política e entrar no meio, sabe? Entrar no meio, interagir, ver como as coisas funcionam. Então, assim, em 2013, a primeira vez que fui vereador jovem, então foi em 2012, perdão, 2012 foi a primeira vez. Então, assim, e ali por Itupim até hoje eu continuo apaixonado pela política, gosto da política, tenho um diálogo com todas as pessoas, já fui diferentes, tá? Já fui muito. Era mais cabeça dura, né? Vou usar uma palavra que eu gosto de usar porque eu me sentia que eu era babaca. Pra mim, o cara que estava diferente já não me servia. Então, com o tempo, a gente vai amadurecendo, leva uma paulada daqui, outra lá, e você vai vendo como as coisas funcionam, né? Hoje eu me sinto muito mais maduro, mas você já tive essa fase também. Vai entendendo, né, Maru, que cada um tem uma linha de pensamento, cada um tem uma dor, né? Exatamente. Cada um tem seus motivos. Cada um tem seus motivos, né? Cada um sabe no sapato aperta também. Exatamente. E a gente tem que respeitar. Com certeza. Tá, mas então foi através da Câmara Jovem que você se politizou, então, Exatamente. né? E acabou sendo candidato. Quando tu foi candidato, a gente já sabe que daí você passou por uma fase ruim, não pôde fazer campanha, e de fato, fez um número, eu não lembro quantos votos, mas 215 votos. 215 votos sem pôr o pé na rua, né? Sem fazer campanha. Então é bastante. Literalmente, né? Literalmente, isso aí. E você esperava, você tinha esperança de se eleger, ou você achava que não ia? Cara, eu vou te falar uma coisa. Essa campanha qual fui candidato também foi outra virada de chave pra mim. Me iluminou muitas coisas que eu ainda não tinha uma clareza de pensamento, de postura e assim, eu tinha uma esperança boa, porque você sabe, assim, acho que pelo meu modo simpatizante de conversar com todo mundo, o pessoal às vezes para não decepcionar, para não querer contrariar, vai falando que tem apoio aqui, apoio lá, e a gente vai criando essa expectativa, você vai criando vai tendo para si esse pensamento de que vai dar certo. Mas vou te falar uma coisa, nos dias eu me decepcionei, mas depois, assim, eu consegui enfrentar com bastante grandeza interna com tranquilidade. Com tranquilidade, Isso é uma coisa, gente, que todo candidato a vereador, principalmente, ele tem, tá? Porque o candidato a vereador, não existe um lugar que ele vá que a pessoa fale, não, eu não vou votar em você, né? Pode ter um adesivo de outro candidato, ele pode ser parente de outro candidato. Ele vai falar, olha, a gente gosta de você e tal, aqui ó, 3, somos em 4. 3 eu tenho que votar no parente, mas um votinho vai ser para você. É assim que as pessoas falam, né? E na realidade não é bem assim, mas o candidato, ele acaba criando essa ilusão, né? Mas enfim, Maru, você fez voto pra caramba, tá? Não. Eu lembro, né? Era um banho, você não saiu pra rua, não tinha
não tinha grana também, né? Não era uma campanha. Já teria em condições normais uma limitação muito maior, eu consegui mais. E a limitação se ampliou Com esse agravamento, então complicou muito mais. muito mais, né? Tá certo. Maro, e a Câmara Jovem? Eu sei que esse foi um momento bastante importante, né? Não só para você, mas para vários jovens daquele momento. Com que idade vocês estavam? Cara, faz uns 13 anos, eu tinha 14. 14 anos. 14 anos, praticamente criança ainda. Era essa faixa? Era 13, 14, 15? 14 anos. É? 13, 14 anos, aham. Tá certo. E como é que era essa questão da Câmara Jovem? Foi importante, já entendi, na parte da tua politização, para você entender como Minha inserção na política. a inserção na política, exatamente. E como é que você conduziu isso? Que cargo você tinha lá? Cara, era assim, o projeto era os colégios do município estaduais elegiam um representante, era um representante por colégio. Não era só querer, então. Não, votação por alunos, e eu estava pelo Castelo Branco, e eram 11, se eu não me engano, porque o número de colégios é maior que... Do que o número de Exatamente. E eu fui pelo Castelo Branco, cara, foi uma coisa muito bacana. Assim, é um projeto que, se levado ao que deve ser, ao que ele está escrito no papel, é algo muito interessante para você politizar as pessoas, principalmente os jovens, né? É uma fase ali que é bacana você inquirir a maneira como a política funciona na vida deles. E não só eu, teve vários jovens que também acabaram se politizando de maneira mais extensa, assim, eu vejo que são grandes articuladores, o próprio Xerito Menin saiu também um cara muito bem politizado, a Daniela Lupeto, teve bons frutos, cara, posso dizer que teve bons frutos. Alguns só participaram do projeto, mas alguns conseguiram dar uma sequência e introduzir a política de fato na sua vida. Na vida, né? Eu lembro que até tinha uma das filhas do Dinho estava lá também, né? Isso, a Ada, eu fui vereador jovem junto com ela. A Ada, né? É verdade, eu dividi o mandato junto com a Ada naquele ano. Tá certo. E você falou uma coisa que me chamou a atenção agora, que é interessante. Se levado como deve ser, como é o projeto. Por que você diz isso? Ele não foi para frente? O que aconteceu? Eu sei que ele acabou, né? Sim, ele acabou logo em seguida. Então, um conto interessante, Edu. Aquele ano que eu me elegi vereador pelo Castelo Branco, no colégio, era ano 2012, ano de eleições municipais. E assim, acabou-se o projeto, cara, tomando vinho político. E assim, curto e grosso, o projeto não é político. Não político, é partidário. Não. Ele não pode ser partidário. É um projeto político, mas não para... Mas não para fazer campanha, não para... Não, de maneira alguma. Deveria até ser com maior veemência ser expresso a proibição de utilização disso no próprio projeto. Mas assim, acabou se tomando um rumo político, cara. Infelizmente, hoje, com todos esses amadurecimentos que eu tive, eu vejo que assim, foi uma fase, claro, alegre pela minha intervenção, mas eu me arrependo de muitas coisas. Inclusive, na época, a dona Rita era prefeita, eu até aproveito a oportunidade para publicamente pedir perdão a ela, porque assim, durante as nossas sessões, que eram abertas ao público... Perdão para a dona Rita? Para a dona Rita, a prefeita da época, porque anos de eleição, as nossas sessões já eram abertas, cobertura da mídia, a gente acabava sendo induzido... eu vou utilizar a palavra, talvez não sei que seja correta, se não for, me desculpem, a gente acabava até caluniando o mandato dela. A gente não tinha... a experiência, a gente não tinha a capacidade de analisar se ela estava sendo uma boa gestora ou não. Mas aí a gente acabou sendo induzido pelo presidente da Câmara na época, que logo no mesmo ano, inclusive com o apoio da gente, de toda a bagunça que a gente fez em desfavor da dona Rita, ele acabou se elegendo prefeito. O Justo, então. Exatamente, esse senhor, prefiro nem tocar no nome. E no ano seguinte se encerrou o projeto, misteriosamente. Não sei se por falta de incentivo ou por medo do projeto se voltar contra ele mesmo, como ele utilizou contra a dona Rita. Isso eu lembro, que foi bastante polêmico essa questão da Câmara Jovem, porque ela acabava se envolvendo com bastante veemência, né? O que seria o correto? Eu fui lá numa sessão e assim, como eu falo, eu era muito novo, tinha aquela paixão política, estava aprendendo, conhecendo o mundo político ali. Cara, eu vi as coisas acontecer, eu achava que eu poderia acompanhar. E aquela época o meu lado político era lá do então presidente da Câmara, então, assim, ele deveria falar, calma, que o projeto não é para isso, não é assim que deve funcionar, vamos, mas não, pelo contrário, ele queria, assim, eu digo induzido porque minha idade era pouco na época. Hoje, se alguém quiser me induzir, vai sair o tiro pela culatra, porque eu já tenho discernimento do que eu devo ou não e como eu posso fazer. Mas assim, na época a gente era muito induzido, cara, agraciado, a gente era, cara, praticamente adestrado para atacar o mandato dela. Entendi. Então ela foi usada de forma política e de uma forma negativa, né? Eu
peço perdão publicamente, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ela, mas assim, me arrependo muito, porque não cabia a mim fazer aquilo naquela época. Entendi, entendi. Tá, isso acontecia só porque vocês eram induzidos? Ou vocês tinham uma admiração por quem os induzia? Enfim. Muito, cara, muito. A gente, por assim, está sendo inserido no mundo político. O Justo é um grande orador, todo mundo sabe. Tem aquele vídeo dele, é um orador espetacular, mas assim, a gente ficava iludibriado, já que ele gosta dessa palavra bonita, iludibriado com a maneira como ele... Maravilhado. Pô, foi isso, maravilhado, perplexo, pensando, pô, esse cara é a salvação do... Que, junto a isso, vinha a indução, né, para... Entendi. Daí vocês, acho que não era só você, tinha mais... Não tinha mais, gente, a fita que acaba em comboio, né? Ali em comboio. Bom, doutor, então, o Maruan está recebendo uma visita aqui agora, né, o doutor Murilo, mas enfim, nós já vamos acabar aqui, doutor. Fica à vontade, Murilão. Tá certo. Vamos falar um pouquinho mais da Câmara Jovem. A Câmara durou só um ano? Eu não lembro, foram 4 anos, começou em 2011, certo? Foi até 4 anos, porque eu sei que eu tive 2 mandatos, eu consegui ter 2 seguidos, se eu não me engano, porque num outro ano nenhum aluno do colégio se propôs, eu acabei indo de novo. Entendi. Mas aí já foi o ano da mudança, porque então o presidente já era prefeito, então a gente já tinha um freio. Ali que eu comecei a pensar, porra, desculpa a palavra, ano passado eu servia pro cara para fazer cobrança, para apontar determinadas coisas, hoje já não. Mas aí que eu fui começando a entender que naquele ano era muito conveniente a ele. Aquilo que no ano seguinte, dadas as circunstâncias dele já ser prefeito, já não era mais interessante. E foi uma maneira, eu assumo o risco de até covarde. De trabalhar. Muito Fazer covarde. coisas acontecerem. Entendi. Tá, Maruan, só para finalizar isso, né, falando ainda de política, né, nesse ano então que o Jussi, que era presidente da Câmara, que propiciou a vocês a Câmara Jovem e que, como você está dizendo, acabou induzindo vocês a... Sim, atacado na Rita, coisa que não era o papel da Câmara Jovem, não. Ele foi candidato a prefeito. Nesse momento, você e as outras crianças, né, da Câmara Jovem, tal, com certeza as famílias também, que deviam ficar maravilhadas com aquela situação, apoiaram o Jussi, né? Cara, se eu não me engano, foi unânime meu apoio. Foi unânime. Cara, eu posso estar muito enganado, mas se tiver, um só que participou com a família que não foi, mas o restante é que, assim, cara, ele tratava isso de uma maneira tão espetacular e especial, que hoje eu vejo que na verdade era falsa, que todo mundo ficou, que nem você disse, era uma expectativa, ficou maravilhado. Ele me pegava da câmera, me trazia para casa, tipo como se fosse sabe, nossa, eu pegava um amigão, mas nada mais do que interesse particular. Comédia sussume, né? Por que você acha que foi interesse particular? O que mudou? Ou se mudou? Quando acabou a Câmara Jovem, ou quando ele não era mais presidente, se tornou prefeito, o que aconteceu? É aquela história, cara. Pra você pescar, você precisa de um mulete, uma vara, algo do tipo, né? A partir do momento que você pegou o peixe, que você acabou, e o que você faz? Você joga ela debaixo do galpão e deixa lá. Você só vai procurar de novo quando você precisar de pescar de novo, né? Sim. Então, naquele momento, como ele viu que a gente já tinha desempenhado o trabalho, que dentro também daquela votação que foi expressiva, creio que não fez muita diferença, mas que ficou feio porque a gente atacava o prefeito da época, muitas vezes até da questão pessoal e caráter, acabou sim tendo um pouco de relevância na história política daquele ato. Porque isso ia pra mídia, né? Eu lembro que Sim, a mídia focava muito nisso. era transmitido pela rádio. Sim, focado muito nisso, a mídia era. Então eu lembro assim que por isso que eu hoje falei que eu tenho só escrevido perdão pra ela, porque eu lembro que, nossa, cara, foi uma das partes assim que eu mais carrego comigo até hoje e agradeço por conseguir ter evoluído nesse quesito. Entendi. Então eu acho que depois que acabou isso aí, por isso você pediu desculpa a dona Rita. Foi, porque você viu que as coisas não eram assim, não era o tratamento mudou. Não só pela questão de não caber a mim, eu poderia opinar se eu gostava ou não do trabalho dela, mas eu não deveria levar isso adiante, tornar isso público, usando ela de uma maneira assim que, para mim, hoje eu vejo que é ridículo. Não faria jamais. Tá certo. Tá, então tudo isso aconteceu, ok. Depois acabou-se a Câmara Jovem, o Jussi concluiu o mandato dele e foi candidato novamente. E nesse momento, qual que era a tua posição? Eu fui adversário dele, no ano de 2016, né?
Foi aniversário dele, o único da minha família. Eu sofri muito, quase tive que sair de casa, porque era uma pressão muito grande. Minha mãe trabalhava, meu pai era concursado, nunca, não daria problema algum, mas tinha alguns membros da família que trabalhavam e sofria muita pressão, cara. Eu arrumei uma encrenca muito grande ali. Eu até, de certo momento, pensei em me conciliar e pensei, vou acompanhar minha família para não prejudicar ninguém. Vou estar, né, para não atrapalhar. E aí, acabei sabendo que ele falou que não precisava de uma pessoa como eu para mudar o resultado da eleição, e acabou que eu acabei me firmando mesmo com o MDB, que na época era terreno, aquele MDB velho de guerra, e conseguimos aquela vitória magra, mas creio que eu consegui ser um pouco diferente. Ah, com certeza, todo mundo faz diferença, né? Maruan, como assim não te sabe uma pessoa com você? Não entendi. Pois é, eu também não consegui entender até onde vai a parte snob dessa frase dele, se ele acha que eu não conseguiria dar algum retorno político, se limitações implicavam naquilo que ele queria agregar. Ele escolheu a dedo das pessoas que ele queria para ajudar ele, deve ter me visto como um patinho feio, por conta das minhas dificuldades e limitações, e acabou que o resultado foi uma vitória do lado ao qual eu apoiei. Entendi. Tranquilo, Maruan. Show de bola. Sabemos agora um pouco mais de como funcionava lá os bastidores, né, da Câmara Jovem, né? Confesso que algumas dessas informações que você disse aqui eu não sabia. Não sabia que tinha sido dessa forma. Coisa tão suja, né? Eu vejo assim. Sendo assim, foi suja mesmo. E achei de uma grandeza muito grande esse pedido de desculpa do Marrito. Inclusive, gostaria de poder fazer um recorte para que chegue até ela, porque eu devo isso a ela, eu nunca tive a oportunidade de encontrar ela pessoalmente, mas nada melhor do que em público, né? Mas ela vai entender que na época você era criança, sim, né? E que acabou sendo induzido, né, esse comportamento, né? Tá certo. Maruan, muito obrigado, foi mais essa conversa. Capaz, eu que agradeço. O pessoal vai vir do lado da minha cara daqui a pouco, hein? Mas tem muita coisa que você pode contar ainda e as pessoas gostam de saber, tá, Maruan? Com certeza. Vamos conversar mais vezes. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, aí por estar ouvindo a gente mais uma vez, certo? E agora a gente já sabe um pouquinho mais aqui da vida do Maruan, agora da vida política. Obrigado, pessoal. Acompanhem aí, curtem, compartilhem e fiquem de olho no Correio do Lagos. A força da mente para vencer. A história de Adenilton traz esperança. Em 1º de maio de 2008, a vida de Adenilton mudou drasticamente. Em uma estrada de chão, no distrito de Matinha, lá em Feira de Santana, um acidente automobilístico grave o deixou com um traumatismo crânioencefálico, TCE, fechado, hemorragia e sequelas neurológicas e motoras. Ele perdeu massa encefálica, foi traqueotomizado e passou 21 dias na UTI, sem esperança de vida, seguido por 2 meses em enfermaria, saindo do hospital sem conseguir andar. Apesar da dificuldade, tornou-se escritor, artista plástico e sua história vem sendo usada como exemplo de superação. Conheça mais sobre o Adenilton acessando o Correio do Lago. Família procura por morador de Itaipulândia desaparecido. Identificado como Maico Bonfante, está desaparecido desde a manhã de quinta-feira, do dia 18. Segundo informações da família, ele saiu por volta das 8 horas em um veículo Gol bege, 4 portas, com destino a uma pescaria na própria cidade, mas não retornou. Michael estava sozinho e desde então não fez contato com os familiares. O carro também não foi localizado. Quem tiver informações que possam ajudar a encontrá-lo, pode entrar em contato pelo telefone 45 99968 4529 com o Jefferson, o irmão do Michael. A Prefeitura de Santa Helena convida toda a população para a nova apresentação da UBS Maria Dilecta Alegrete. A Prefeitura de Santa Helena tem a satisfação de convidar toda a comunidade para a apresentação da nova estrutura da unidade básica, totalmente reconstruída para oferecer um espaço moderno, acessível e adequado às necessidades da população. O novo prédio representa mais um investimento na saúde pública do município, garantindo melhores condições de atendimento, conforto aos pacientes e estrutura adequada aos profissionais. A data da inauguração será na segunda-feira, dia 22 de setembro, às 8h30 da manhã, localizada na Avenida Santa Catarina, com esquina da Rua Paraná. A etapa final do 20º Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná será realizada nesta sexta-feira, às 19h30, no Centro de Eventos Benjamin Sabino Rigo, em Itaipulândia.
A estrutura já concluída e os últimos ensaios com os participantes estão sendo realizados pela organização, que espera um grande público para prestigiar o evento. E estas, portanto, foram as principais notícias publicadas durante o dia de hoje aqui no Jornal Correio do Lago. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.